Olá, curiosos da fisioterapia, tudo bem? Você por acaso já ouviu falar em biotensigridade? Bom, pessoal, então para explicar um pouquinho disso, né, eu vou aqui chegar um pouquinho, um tempo mais atrás aí da minha experiência, onde a gente podia, antigamente a gente considerava muito movimentos, classificando muito segmentos diretamente. Hoje em dia a gente consegue ver que a visão anatômica hoje ela é muito mais abrangente, que são cadeias musculares, cadeias faciais, articulações que são dependentes de outras articulações ao longo. Então isso fez gerando um questionamento muito grande sobre a biotensigridade e que é um dado muito mais na parte da engenharia e que foi automaticamente adaptado para a parte da fisioterapia ou da biomecânica. Nos dias de hoje, que as pessoas mantêm um formato muito já da nossa estrutura muito mais definida, ou seja, nós temos que ficar sentado 8 horas numa mesma posição, depois passamos por um automóvel, por exemplo, chegamos em casa, sentamos no sofá e tudo isso vai gerando uma atividade que você vai constantemente fazendo no seu dia a dia. Acaba que é um estímulo que você mantém em todo o seu dia a dia. Na atual fisioterapia, nós entendemos que o corpo ele trabalha como uma forma mais global. Hoje, entendemos que cadeias musculares são importantes, cadeias faciais são muito importantes. Isso é uma integração do corpo como um todo, né? Então, por isso que eu quero aqui explicar para vocês qual é a forma da tensibilidade que eu quero que vocês entendam. Eu montei as trajetórias da estrutura do corpo quando ele vai tendo várias compensações. Então, para ficar mais fácil, vamos lá. Essa trajetória. A gente sempre tem uma experimentação que se torna gestual, ou seja, por exemplo, a nossa cabeça um pouco mais à frente, a gente está se sentindo confortável. Logo depois, esse gesto se torna um hábito. A gente sempre vai tendo a tendência a ter um hábito de uma postura, né, que te dá mais confortável, quando você está sentado e tal. E de repente a gente até tenta fazer uma outra postura. Só que depois de um tempo de hábito dessa postura, ela se torna uma postura mesmo, né? Então a gente realmente, tudo que a gente faz na nossa vida, seja malhando, seja dentro do carro, seja comendo, né? A gente torna uma estrutura. E aí essa postura vai realmente qualificar a estrutura. Então depois dessa estrutura já determinada, a gente tem que tentar desfazer essa estrutura para poder a gente ter em contrapartida a tensibilidade. Como aqui eu posso te mostrar, ó, se a gente faz alguma coisa que a gente mude a tensibilidade, algumas coisas ficam muito esticadas e outras muito sem tensão. E aí você não consegue ter uma tensibilidade total do corpo e aí começam os desequilíbrios, as formas de movimento errôneas na hora de executar algum movimento. Então, dentro disso, a gente pode, por exemplo, qualificar um movimento que a gente vai fazer no supino. Se a gente tem uma rotação interna já determinada como estrutura no nosso corpo, fica muito difícil a gente articular o ombro para que todos os complexos também de extensão e de estabilizadores do nosso ombro se mantenham para executar o exercício certo, que a gente consiga ter uma mecânica muito mais liberada para a gente poder executar o exercício sem ter sobrecargas na frente, seja lá no tendão do bíceps, no supraespinhoso. Quando a gente tem uma integridade melhor, nossas tensões estão mais equilibradas e o que a gente pode fazer de qualquer movimento vai manter a tensibilidade do nosso corpo. Então, ou seja, para a gente articular bem o ombro e trabalhar romboides e redondos, não adianta só fazer a postura dinâmica, a gente tem que mexer na estrutura. E é aí que eu vou ensinar para vocês como é que a gente chega nesse parâmetro. Desenvolvendo esse pensamento, eu estou aqui com um aluno meu, um estagiário na verdade, em formação em fisioterapia, está no 8º período, e ele é um cara que gosta de fazer atividade física, ele mora no Rio de Janeiro, né, e como todo morador, todo mundo carioca gosta de jogar a sua altinha, fazer suas atividades físicas, dar uma corrida de vez em quando. O que ele gosta também é de praticar musculação, a rotina dele é a musculação. E aí, mediante isso, as posturas do nosso dia a dia, cada vez mais sentado, cada vez mais dirigindo, cada vez mais fazendo funções muito
que estabelecem uma postura muito fixa. Pensando nisso, e no pensamento da tensibilidade, eu vou fazer algumas técnicas com eles e depois eu vou demonstrar alguns exercícios que fazem com que essa harmonia ela volte para o nosso organismo. O cérebro vai entender essa nova conformidade dos músculos se reequilibrando e se reintegrando, podendo fazer esse lance de deformação com formação ao mesmo tempo e mantendo uma estrutura sempre em equilíbrio, né? Eu vou começar fazendo algumas técnicas dentro do que eu vou percebendo nele, porque a minha avaliação ela vai ser uma avaliação dinâmica, eu vou tocando e fazendo alguns movimentos, e aí isso vai gerar com que eu comece a entender como que o corpo dele está se comportando nos dias de hoje, agora, na hora que eu estou tratando ele, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês, a partir de agora, como é que a gente vai proceder, que tipo de ferramenta a gente vai usar, e depois a gente conseguiu mais movimento, mais mobilidade, a gente vai para os exercícios específicos, são exercícios que muitas das vezes podem ser somente educativos e outras vezes podem ser exercícios que vão estar junto, se integrando com os exercícios de performance também, que é o que ele gosta, que é a musculação, tá em movimento, mobilidade, né, já que a altinha requer muito movimento e muitas das vezes os movimentos eles estão direcionados aos movimentos que a gente gosta muito de praticar. Então às vezes ele gosta de bater só com esse pé, depois ele não é movimentos que você praticamente faz em coordenação, né, e muita flexão também. Então eu vou falar sobre isso. Vamos começar agora a parte mais manual, a parte articular, né, onde eu vou usar a quiropraxia, a osteopatia, terapias miofaciais como o esteco, que é a manipulação profunda das fáscias, né, algumas manipulações superficiais, sílex, a gente vai usar um pouco também do pensamento do RPG, o pensamento osteopático também na parte visceral também, Leopoldo Busquet através das fáscias, através das cadeias musculares, né? Então a gente vai integrar um bando de técnicas da fisioterapia e aí você vai entender o que eu estou fazendo através de uma fase que a gente começou de um jeito e vai terminar de um jeito melhor para que ele possa assim estar com tudo na mais equilíbrio, né? E aí acontecer que a gente conhece como cinesioterapia, que é a terapia do movimento. Cinésio é movimento, né? Então a terapia do movimento, ele sai da clínica e vai fazer as atividades dele e vai fazer o dia a dia dele muito melhor, e aí isso gera com que o corpo mesmo ele se trate, ele se auto-renove, ele se auto-equilibra, né? O nosso corpo ele é muito interessante na relação de tentar sempre trazer para a gente o melhor equilíbrio. Se a gente dá isso aqui de sustentação para ele se ajusta e dá sustentação. Se a gente começa a melhorar as angulações que a gente dá para esse corpo, ele gera muito mais equilíbrio até nas sobrecargas que vêm da gravidade, para poder, por exemplo, não sobrecarregar nenhum tipo de articulação, músculos, enfim, qualquer coisa que ele possa influenciar na alta performance ou até mesmo na qualidade de movimento dele no dia a dia. Agora vamos começar a fazer a avaliação. Por favor, tira essa camisa. Deita aqui. Eu sempre gosto de avaliar ele um pouco mais deitado primeiro, ver como é que está a articulação. Eu tiro um pouco da ação da gravidade e aí começo a fazer a palpação e ver o que está sendo feito de errado para ele. Então, já que a gente já começa a ver que ele tem uma postura clássica, né, dos ombros mais anteriorizados, o homem ele gosta muito de fazer musculação e evidenciar o trabalho de peitoral, né, de bíceps. Então é uma questão de que é até de preferência na hora de malhar, né? Às vezes a mulher tem uma tendência a malhar um pouco melhor o membro inferior, o homem tem uma grande tendência a trabalhar bíceps e peitoral, né? Isso como um todo. Hoje em dia as pessoas estão mesclando muito mais e tem enriquecido as informações e isso tem melhorado muito mais. Então aqui já clássico nele, já dá para ver que ele tem um pouquinho de falta de mobilidade de diafragma, ele tem um pouco de tensão exagerada e até
em sinais mais profundos de peitorais, seja nas inserções mais distais como nas proximais, aonde as fáscias se prendem também. Parece ter umas densificações já pelo método Stecco, já dá para entender. A gente consegue ver também que tem musculatura onde ele trabalha e tem um volume um pouco maior. Isso pode ser por vários motivos, mas um dos motivos aqui é que uma das fáscias não está trabalhando muito bem também. Isso tudo gera um vetor onde o ombro ele começa a ser articulado rodando um pouco mais para frente. E aí o que acontece? Tem muitos tendões, muitos músculos que estão relacionados com essa nossa região, que é a cintura escapular, que estão relacionados com bom funcionamento se eles estiverem aqui, para fazer isso aqui, né? Se eles estiverem aqui, para não sobrecarregar tendões aqui, porque ele aqui, dependendo da angulação do cotovelo, de punho e tal, ele vai ter uma sobrecarga em músculos que todo mundo reclama, né? Que é o supraespinhoso, porção longa do bíceps e tudo. E a questão, às vezes, a pessoa fica muito querendo se posicionar, né? Fazendo uma dinâmica de posicionamento. Só que muitas das vezes, quando você não consegue articular, seja por fáscia profunda, ou seja por deslocamento ósseo da articulação, né, onde a gente tem que fazer um procedimento de encaixe, ele pode estar funcionando muito mal. Seja esses músculos que estão muito mais tensionados e o músculo que está muito tensionado, ele trabalha mal, porque o músculo ele tem que ser bem maleável, né? Então ele trabalhando já numa tensão onde ele não promove o elástico como deve ser, ele está trabalhando mal. Esse músculo ele parece ser muito forte, mas ao mesmo tempo ele trabalha mal. Não seria um músculo muito saudável. Esse aqui me parece um pouco mais saudável. Ele consegue ter um volume adequado, ele não tem uma porção que você identifique que está muito, muito tensa, né? Então, pensando nisso tudo, a gente pode perceber que se o diafragma é um músculo importante para a nossa respiração, com certeza ele está sobrecarregando, com essa falta de mobilidade, ele está sobrecarregando músculos que tem muito a ver com a respiração também, que são músculos acessórios da respiração. Então a gente tem que adequar isso tudo e programar uma coisa que seja mais adequada para ele. Muitas das vezes que acontece também, senta aqui um pouquinho, muitas vezes que acontece também, quando os músculos ficam muito tônicos e a articulação ela se articula de uma forma mais anteriorizada, como essa, né? Que no caso aqui, se a gente fosse encaixar bem, o ombro estaria para cá, esse braço não estaria tão rodado para frente, seria mais uma posição mais anatômica, né? Ao mesmo tempo, músculos, por exemplo, que estão relacionados com a ida da escápula para cá, eles se tornam também bem doloridos na hora do toque e às vezes, muitas das vezes, não pela tonicidade, e sim pela falta de movimento. Que vocês vão ver a fraqueza que ele vai apresentar nesses músculos, já tendo a escápula mais alada assim, eu já identifico que ele tem umas fraquezas em determinados músculos, que ele tem uma musculatura, que eu chamo de irmão mais velho, que são o manguito rotador, que faz um trabalho muito árduo, porque os irmãos mais novos estão trabalhando muito pouco. Então, o que a gente tem que fazer é botar os irmãos mais novos para empurrar o carro junto com o irmão mais velho. E aí a gente consegue também uma saúde articular, uma saúde muscular, contração. Não vai gerar essa questão aqui, ó, posicional, onde o trapézio está querendo trazer de qualquer jeito a cabeça dele e ele está com a cabeça lá anterior, porque tem essa dorsal que está caindo muito e é tudo aí, como eu falei, é compensação. A gente tem que ter esse músculo muito rígido assim, quando ele está fazendo o movimento. E quando ele não está fazendo o movimento, a musculatura tem que ser saudável, tem que ser macia, né? Você tocar aqui, a dele também não está tão ruim não, para o peso que ele pega e tudo. Ele está começando também, como aluno da fisioterapia, ele está começando a se integrar mais nesses movimentos, né? De um posicionamento melhor da cabeça, um posicionamento melhor da dorsal, um posicionamento melhor, porque depois a gente consegue começar a ver que a postura dele melhora, a força dele melhora, então ele pensa assim, poxa, eu agora estou pegando mais pesado, porque a gente deixou tudo mais saudável, tanto a musculatura que é mais estática, quanto a musculatura que é mais dinâmica. Isso é uma outra coisa que a gente vai relacionar
na hora que for fazer o exercício, tá bom? A gente vai relacionar a musculatura que agora a gente tem que voltar a trabalhar com amplitude e algumas musculaturas que são estáticas, a gente vai ter que trabalhar um exercício estático, onde ela se mantenha, por exemplo, as articulações escapulohumerais numa posição boa para poder determinar outros tipos de movimento, tá? Então vocês vão perceber depois no exercício que essa relação aqui da escápula, essas coisas tudo, muitas das vezes equilibra também a musculatura que está muito tônica. Mas, dependendo da fase do nosso paciente, a gente vai ter que entrar com ele em terapias manuais, em terapias manipulativas, em terapias educativas, para depois ele performar, seja na musculação, seja no futebol, seja na altinha, o que seja. Ele vai performar melhor, mas para isso ele vai ter que passar por uma primeira fase, que vai ser a terapia manual, terapia articular, entre outras. Depois a gente vai passar por uma fase que seria a fase 2, que é a fase onde a gente vai performar mais assim a título de educativos. Movimentos educativos, exercícios que ele vai ter que fazer no dia a dia, para casa, até porque se a gente está pensando em remodelar o corpo dele, ele tem que deixar ativamente essa memória todo dia corporal, seja no cérebro, seja na própria musculatura. E isso depois que você integrar uma cintura escapular, por exemplo, você já tem que pensar no paciente como um todo. Depois, de repente a gente vai ter que afetar já cintura pélvica também, vamos ter que ver a pisada dele como é que está, né? Como é que ele está gerando a força que vem do chão e da gravidade de cima, como é que está gerando no corpo dele. E a gente pode começar a adequar ele. Muitas das vezes os pacientes aqui, às vezes eu tenho pacientes até de 10 anos de tratamento, é que eu desmontei, remontei, e aí o cara se sente tão prazeroso naqueles movimentos que estão mais com mobilidade, com força, ele está mais apto a fazer movimento, né? Ele tem uma postura melhor, ele gera menos sobrecarga naquela articulação, naquele músculo, então ele consegue performar melhor em qualquer tipo de atividade. Esse paciente, ele existe e é muito legal, porque você consegue ver que, de repente, quando ele tinha 40 anos, ele estava com 4 cirurgias em cada joelho, e de repente você está com ele há 10 anos e há 4 anos ele não tem nenhum tipo de lesão mais. E estou falando de pessoas que gostam de fazer atividades no Rio e que são bem radicais, tá? Eu tenho muito histórico disso. Bom, então agora eu vou começar a fazer as práticas que eu acho necessário, e isso eu vou mesclar várias técnicas, onde vocês vão poder ver. Muitas das vezes são métodos que são pesquisados, mas ao mesmo tempo adaptados na forma Bruno Mantovano de atender, tá? Então, algumas vezes vocês vão ver que eu vou ter mesclando técnicas, e aí isso vai gerar uma curiosidade de vocês, e automaticamente eu estou pronto para responder qualquer tipo de dúvida posterior, tá bom?